Nesse vídeo vou compartilhar com você 5 sinais de que você não está pronto ou pronta para um relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro sinal que demonstra que você ainda não está pronto ou pronta para entrar em um relacionamento ou para entrar em um outro relacionamento é que você não está bem com você mesmo ou com você mesma. Você não se sente confortável com sua própria companhia e com quem você é hoje. Muitas pessoas, infelizmente, acabam buscando um relacionamento amoroso por medo de ficarem sozinhas, pela tentativa de preencher um vazio emocional, pela busca de se sentirem melhor para atender às necessidades que não foram atendidas na infância e que elas inconscientemente acreditam que é um relacionamento que vai resolver. Só que quando você decide entrar em um relacionamento quando você não está bem com você, há grandes chances de que você vai se frustrar, de que você vai sofrer, de que você pode passar por um relacionamento tóxico. Você corre uma maior chance de passar por um estado de dependência emocional. E o pior é que muitas pessoas nem percebem que não estão bem consigo mesmas. Estão o tempo todo tão distraídas com as coisas do mundo, tão preocupadas em parecer algo, que esquecem de olhar para si, que esquecem de olhar para as próprias necessidades. Muitas, quando são boazinhas, querem agradar demais as outras pessoas, querem ser bem vistas e, novamente, olham demais para fora e esquecem de olhar para dentro. Esquecem, muitas vezes, de curtir a própria companhia, de aprenderem a ficar confortável com a própria companhia, de aprender a olhar para aquilo que é desconfortável na própria história. Então, se você não está bem com você, se você não está curtindo a sua própria vida, no sentido de eu estou tendo uma vida da qual eu acho interessante, eu estou tendo uma vida da qual eu gosto, eu estou satisfeito ou satisfeita comigo mesmo ou comigo mesma, tenha cuidado ao entrar em um relacionamento assim. Porque quando a gente decide entrar em um relacionamento, se a gente não estiver bem emocionalmente, há grandes chances de a gente ignorar diversos sinais e depois a gente pagar um preço caro por causa disso. Porque é muito fácil uma pessoa que não está bem com ela mesma se entregar a um relacionamento totalmente destrutivo, ficar ao lado de alguém que não vai respeitá-la, que não vai admirá-la, que não vai valorizar quem ela é. Porque muitas vezes ela não está enxergando isso nela mesma. Então esse eu considero um aspecto extremamente importante. Antes de se relacionar com o outro, esteja bem com você. Não é que você precisa estar perfeito ou perfeita, porque todos nós sempre vamos ter alguma questão para trabalhar. Algumas questões são mais leves, outras são mais moderadas, outras são mais intensas. Mas é importante que você esteja bem com você, mesmo que ainda tenham questões a serem trabalhadas, porque sempre existirão questões a serem trabalhadas. Esse vídeo não tem o objetivo de te fazer ficar para sempre solteiro ou solteira, mas de te trazer a consciência que você precisa estar bem com você. Você precisa gostar de você. Porque se você não estiver gostando de você, a outra pessoa pode te ajudar a você se perder ainda mais. O segundo sinal que demonstra que você ainda não está pronto para entrar em um relacionamento é se você tem a tendência a se abandonar e a abandonar a própria vida quando você entra em um relacionamento. Às vezes isso pode ser um padrão, então você vai ter que trabalhar bem antes de decidir entrar em um relacionamento novamente. Tem pessoas que sempre quando entram em um relacionamento abrem mão dos próprios sonhos, abrem mão da própria vida e vivem exclusivamente para o relacionamento, vivem exclusivamente para aquela pessoa. Então presta atenção, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não deve abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer alcançar na nossa própria vida. Muitas pessoas acabam negligenciando aquilo que é importante para si e pensam apenas no que podem fazer para o outro. Muitas vezes com uma ideia ilusória de que aquele outro é a razão da felicidade delas. E isso nem sempre é feito de forma consciente. Muitas vezes é feito de forma inconsciente, às vezes é um padrão que a pessoa já vem repetindo há muito tempo, às vezes é um padrão familiar, alguém na família dessa pessoa ou diversas gerações já vem repetindo isso. Então, se você tem essa tendência, antes mesmo de entrar em um relacionamento,
é preciso olhar para isso, compreender o porquê você tem essa tendência de se abandonar, de onde é que está vindo isso. Eu já tive muito esse padrão e posso te dizer, uma das melhores coisas que existem é a gente conseguir focar na nossa própria vida. Quando a gente sempre se abandona e olha apenas para o outro, a gente não consegue ter a clareza de como é cuidar de si, de como é ter amor próprio. Quando você for se relacionar com a próxima pessoa ou com a mesma pessoa, se observa mais e se for percebendo que está entrando no mesmo padrão, por mais que você achasse que isso já tivesse totalmente resolvido, conscientemente vá se direcionando para a sua própria vida. Não abandone os seus projetos. Não abandone aquilo que é importante para você. Pode não ser fácil fazer isso, especialmente quando isso já é um padrão e quando você está apaixonado ou apaixonada. Mas não é impossível. É extremamente importante que você continue a cuidar de você, das suas emoções e da sua própria vida. Terceiro sinal de que você ainda não está pronto ou pronta para entrar em um relacionamento. Você ainda não superou o último relacionamento. Tem pessoas que mal saem de um relacionamento e já querem entrar em outro relacionamento, e isso é péssimo. Porque normalmente você ainda não teve um tempo suficiente para olhar para suas próprias emoções, para entender os aprendizados que aquele relacionamento específico te trouxe e para superar o fim. Todo relacionamento que a gente vive, ele traz algum tipo de aprendizado pra gente. O relacionamento, muitas vezes, ele é um espelho e ele nos mostra aquilo que a gente ainda precisa curar na gente, aquilo que a gente ainda precisa se trabalhar, aquilo que a gente precisa parar de tolerar das outras pessoas. Então, quando você acaba de sair de um relacionamento e às vezes você acha que essa pessoa era responsável por tudo que dava de errado no relacionamento e já entra em outro, você não teve tempo suficiente para se conhecer, para aprender com as lições que você teve naquele relacionamento. Também existem casos de pessoas que, mesmo depois de muito tempo, ainda não conseguiram superar o último relacionamento. Algumas porque ficam esperando o outro voltar e perceber o valor que elas têm. Outras porque ficam esperando algum tipo de reparação, querendo que o outro, de alguma forma, faça um reparo diante do prejuízo emocional que ele pode ter causado. Mas, enquanto essa expectativa não for abandonada, a pessoa pode continuar sofrendo, mesmo sem perceber. Ela pode, de alguma forma, anestesiar essa dor e acabar entrando em um outro relacionamento, passando pelo mesmo ciclo de dor, passando por uma situação muito semelhante, porque ainda está presa ao que aconteceu no passado. E acaba revivendo uma história parecida, uma história semelhante. Tem pessoas, por exemplo, que mesmo quando já estão em um outro relacionamento, ficam comparando um parceiro atual com um relacionamento do passado. Ainda mantém a esperança de em algum momento reatar o relacionamento com a outra pessoa. Organizam a própria vida, muitas vezes, em torno daquele relacionamento que já acabou. Então tenha muito cuidado ao entrar em um relacionamento se você ainda não superou o relacionamento antigo. Porque grandes chances são que você vai sofrer e que você vai fazer uma outra pessoa sofrer também. Uma pessoa que nem tem a responsabilidade por esse momento que você pode estar passando agora. E aí, para anestesiar uma dor sua, você acaba colocando outra pessoa dentro de uma história da qual ela nem fazia parte. Então, isso é responsabilidade afetiva também. A gente não deve buscar se envolver com outra pessoa se a gente não está bem com as nossas próprias emoções, se a gente ainda está esperando algo do passado. Porque da mesma forma que não gostaríamos de ser feitos de muleta emocional das outras pessoas, também não devemos fazer isso com as outras pessoas. Quarto, se você está com uma baixa autoestima, você também não deveria entrar em um relacionamento antes de trabalhar a sua autoestima. Mas, caso você já tenha entrado, comece a trabalhar essa autoestima para ontem. É muito comum que pessoas que estão com uma baixa autoestima sejam dependentes emocionais, aceitem mais desrespeito dentro dos relacionamentos. Então, ter uma boa autoestima é essencial para quem quer viver um relacionamento. Não dá para você ver um relacionamento saudável com a autoestima lá embaixo. Até porque muitas vezes você vai trazer inseguranças e questões mal resolvidas para esse futuro relacionamento. 5. Se você não tem disposição para se trabalhar, para se melhorar para outra pessoa e para você mesmo ou para você mesmo,
você não deveria entrar em um relacionamento agora. Algumas pessoas têm uma resistência maior a reconhecer comportamentos que são prejudiciais. Tem uma dificuldade maior de lidar com conflitos e de fazer as mudanças necessárias para o bem do relacionamento, para poder construir um relacionamento saudável ao lado de alguém. Então, se você tem uma dificuldade muito grande de reconhecer quando você erra, se você não está verdadeiramente disposto ou disposta a abrir mão de determinadas coisas para estar em um relacionamento, como, por exemplo, tem pessoas que querem estar em um relacionamento vivendo uma vida de solteiro, tendo o comportamento de uma pessoa que é solteira. Então, se você tem uma resistência muito grande a mudanças, a compreender o outro lado, a perceber também a sua parcela de responsabilidade, talvez você devesse trabalhar um pouco isso antes de decidir entrar em um relacionamento. Porque quando a gente decide entrar dentro de um relacionamento, é extremamente importante a disposição para fazer o relacionamento dar certo, para continuar mesmo quando vierem os desafios. E se você sempre achar que a responsabilidade é do outro, se você também não quiser se adaptar, ser uma pessoa flexível também, sem ultrapassar os seus limites, sem ferir os seus valores inegociáveis, fica um pouco desafiador. E talvez verdadeiramente você esteja indisponível emocionalmente. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!